Nós vamos começar hoje com uma entrevista especial com um dos melhores advogados criminalistas do país. Estamos recebendo aqui o Dr. José Luiz Oliveira Lima, que é advogado do general Walter Braga Neto. Bem-vindo, Dr. José Luiz, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Linha de Frente. Prezado Capês, é uma honra estar aqui, querido amigo, cumprimento a todos da bancada. Doutor José Luiz, vamos começar com a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o seu cliente, o general Braga Neto. É uma denúncia extensa, tem mais de 270 páginas. Eu confesso que quando eu fui professor da Escola Superior do Ministério Público, nós orientávamos as denúncias serem enxutas e com a descrição concisa dos fatos. Eu pergunto ao senhor, quais são os fatos descritos nessa longa denúncia que dizem respeito diretamente ao seu cliente? Primeiro é importante deixar registrado que essa fantasiosa denúncia, ela não diz absolutamente nada. Você bem colocou, meu pai dizia uma coisa que é o seguinte: quem escreve muito, escreve nada. Uma denúncia com 272 laudas mostra que o Ministério Público, mesmo tendo ali uma PGR com a criatividade intelectual dele, ele produziu um filme muito bom. Veja só, ele denunciou o general Braga Neto como um líder de uma associação criminosa junto com o ex-presidente Bolsonaro. Ele, nessa denúncia inepta, ele menciona 30 fatos graves. E ele imputa ao general Braga Neto, que seria um dos líderes dessa organização criminosa, uma eventual participação em 3 fatos. Quer dizer, só com esse esclarecimento fica claro que essa denúncia ela é capenga, ela é fantasiosa, ela é fruto, Capês, dessa criatividade intelectual do PGR que, neste caso, ele errou e ele errou feio. Doutor José Luiz, nesses 3 fatos, quais são esses 3 únicos fatos ligados ao seu cliente, general Braga Neto, e quais as provas ou indícios que acompanham a descrição destes fatos? É importante deixar registrado que essa denúncia ela é baseada numa delação, um acordo de colaboração premiada feita com o senhor Cid, que é um mentiroso. Eu digo isso desde o primeiro dia que eu entrei nesse caso. Ele é um mentiroso contumaz. Ele é um homem que prestou quase 11 depoimentos. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Ele fala, no tocante ao general Braga Neto, 3 fatos, que seria o financiamento do plano Copa 22, que seria o quê? Seria a morte do ministro Alexandre de Moraes e um financiamento com R$100 mil. Depois ele fala que o general Braga Neto era o elo com os manifestantes de 8 de janeiro, e para isso ele fala de um vídeo, né? E ele mandar mensagens para uma pessoa com o intuito de pressionar os comandantes para assinarem o tal decreto. Vamos lá. Financiamento do golpe. Esse senhor, quando estava prestes a perder o seu acordo de colaboração premiada, no seu último depoimento, quando ele é alertado, inclusive, que ele ia perder o seu acordo, ele vem com uma afirmação sem pé e sem cabeça. O general Braga Neto teria entregue um dinheiro para o financiamento desse suposto golpe. Você que é um homem experiente. Esse detalhe da entrega do dinheiro, na minha opinião, é uma questão principal, a gente sabe disso. Para qualquer prática de um crime, ainda mais um desse, teria que o dinheiro, ele teria falado no primeiro depoimento. Como é que ele só traz esse detalhe, Capês, no último depoimento? Por que ele inventou essa mentira? Porque ele estava ameaçado, mais uma vez, de perder o seu acordo de colaboração. E mais, ele fala, a denúncia fala, e aí é uma loucura, que nós estamos falando de armamento pesado, de fuzil, de metralhadora. Com R$100 mil você compra isso? Cadê esse dinheiro? Cadê a cópia desse dinheiro? Como foi entregue esse dinheiro? É uma mentira. Esse senhor, com medo, com receio de perder este acordo, ele inventa essa história, evidentemente que falando de um general 4 estrelas, e é importante que se diga, Capês, nós estamos falando de um general 4 estrelas.
Nós estamos falando de um homem sem qualquer mancha, sem qualquer mácula na sua vida. Um homem com mais de 40 anos de serviço prestados ao Exército Brasileiro. Nós estamos falando de uma pessoa com folha corrida, com folha de antecedentes, com criminoso. Não. Nós estamos falando de um homem de reputação ilibada. E que este senhor, esse Cid, e essa denúncia, eu vou repetir novamente, não irão macular a reputação do general Braga Neto. Aí ele fala que ele é um elo com os manifestantes e junta um vídeo, que esse vídeo é a prova de que ele estaria lá falando com o pessoal do acampamento. Esse vídeo não era do acampamento. Esse vídeo é uma entrevista, é uma gravação de um diálogo que ele tem, que o general tem, no palácio. Portanto, aí depois a própria denúncia fala assim, olha, na verdade ele errou. É um pequeno detalhe, né? Ele errou tudo. Quer dizer, não há absolutamente nada que justifique essa denúncia contra o general. E a questão das mensagens, o que acontece? Eles jogam umas mensagens que são prints, não tem uma cadeia de custódia, ou seja, é aquela pescaria, né? A polícia pesca uma coisa e fala, isso aqui eu acho que pode dar alguma coisa, isso aqui pode dar, e joga para o Ministério Público. A polícia induz o Ministério Público, que induziu, por tabela, o ministro Alexandre de Moraes. O senhor afirma que, na denúncia, a Procuradoria-Geral da República imputou ao seu cliente um plano para matar o ministro Alexandre de Moraes, que, portanto, seria a vítima deste plano. A Procuradoria arrolou o ministro, suposta vítima, para depor neste processo? Você que é um estudioso e conhece direito como ninguém, essa questão é surreal. Né? Nós ajuizamos uma suspeição do ministro Alexandre de Moraes, e aqui eu preciso dizer com todas as letras o respeito que eu tenho pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal. Eu conheço há muitos anos, eu atuo na corte há muitos anos, já advogo há 35 anos, então eu preciso deixar claro aqui o respeito que eu tenho pela corte e pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas evidentemente que ele é um ser humano. E a denúncia o coloca como vítima. Portanto, o que a defesa entende minimamente, e eu tenho clareza que vários operadores de direito concordam com a nossa tese, que, por ser vítima, ele não pode participar do julgamento, ele não pode ser o relator desse julgamento, ele não pode comandar esse julgamento. Nós ajuizamos essa suspensão e nós vamos até o final com essa tese que me parece razoável, e não tem nenhum aqui um questionamento no tocante à parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. É sim uma condição, que é a condição de ser vítima. Condição objetiva prevista no Código de Processo Penal. A próxima pergunta seria a seguinte: o Mauro Cid, ele acabou sendo efetivamente preso no dia 3 de maio de 23. No dia 23 de agosto, já se passavam ali 3 meses dele preso sem culpa formada, já no final de agosto, ele é proibido de ver o seu pai. 2 dias depois, ele é proibido de ver a sua esposa, no dia 25 de agosto. E no dia 9 de setembro, ele resolve, então, por fim, fazer esta delação, o primeiro desses 11 depoimentos. Curiosamente, ele é solto exatamente no mesmo dia em que fez essa delação. O senhor pretende explorar esta cronologia dos fatos dele ter ficado preso sem culpa formada e estas coincidências para colocar em dúvida a voluntariedade de sua delação? Capês, basta a gente olhar um pouco para o retrovisor e lembrar da Lava Jato. Eu me lembro de várias manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal e da própria Congresso que dizia que ninguém podia fazer um acordo de colaboração premiada quando o acusado investigado estivesse preso. Né? E eu preciso dizer que eu sou a favor do Instituto da Delação. Eu acho que ele é um meio de defesa, mas evidentemente que para que ele possa ter credibilidade, ele precisa ser feito dentro da lei. O que acontece? O senhor Cid, ele só assina este acordo depois de ficar mais de 120 dias preso. Isso precisa ser dito com todas as letras. E mais, e como você bem colocou, no primeiro momento proibiram a visita do pai, no segundo momento proibiram a visita da mãe. Eu não sei como é que não proibiram a visita de advogado. Né? Então, evidentemente que todo esse período em que ele ficou preso, eu, que atuo em vários casos, atuei muito na Lava Jato, eu nunca vi essa questão de a família ser proibida de visitar o meu cliente. É lógico que isso causou uma instabilidade
ao colaborador. E é evidentemente que com 120 dias, depois de toda essa pressão que ele sofreu, pressão esta que ele diz textualmente. É importante que se diga aqui, nesse espaço generosamente cedido por você, Cabeça, que o seu sítio ele foi gravado, teve gravações de diálogos dele que a revista Veja publicou. Ele afirma textualmente que ele foi coagido pela Polícia Federal para prestar os esclarecimentos, que ele tinha que dizer o que a polícia queria ouvir. Como é que pode esse acordo ser homologado? Aliás, esse acordo foi feito em quê? Foi costurado pela polícia com o seu CID. A PGR, o Ministério Público, foi radicalmente contra a homologação desse acordo. Esculhambou com esse acordo. Diz que ele não podia ser homologado. Diz que ele queria uma série de questões. E mesmo assim, com o pedido de não homologação do Ministério Público, esse acordo foi homologado. Evidentemente, desculpe me alongar, mas evidentemente que isso vai ser colocado, já foi colocado na nossa peça de defesa e vai ser explorado durante toda a instrução, não só pela nossa defesa, pelo nosso time que está atuando, mas também pelas outras defesas. Eu vi a sociedade e a imprensa chocada com essas questões, com os áudios dos depoimentos do Sorcídio, e é importante que se diga que nós não tivemos acesso a todas as provas dos autos. Eu sei que você vai fazer uma pergunta um pouco a seguir aqui para a gente falar sobre isso, mas é importante já registrar essa questão. Bom, a próxima questão seria a seguinte: a lei da delação premiada, que é a 12.850, que é a lei das organizações criminosas, no artigo 4º, parágrafo 13, exige que todas as tratativas, desde o início da primeira conversa até a última, e até incluindo a própria delação, sejam gravadas, registradas por áudio, por vídeo. O senhor teve acesso a todo esse material, desde a primeira conversa até a delação, para que se coloque em dúvida a voluntariedade? Seria uma forma de defender a integralidade dessa delação. O senhor teve acesso a isso? Eu tenho dito, e falei inclusive isso em audiências que eu tive na corte, né? Um julgamento que envolve um ex-presidente da República, um julgamento que envolve um general de 4 estrelas, envolve várias pessoas. Todo julgamento, evidentemente, a defesa tem que ter acesso a tudo, mas este caso era julgado no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a quem recorrer depois, só as comissões internacionais. Eu preciso dizer com todas as letras: a defesa não teve acesso a todas as provas dos autos. Isso precisa ser dito claramente. Eu não tive, Cabeça, acesso ao celular, ao conteúdo do celular do meu cliente. Como é que eu posso fazer uma defesa minimamente razoável sem ter acesso ao telefone, ao conteúdo do telefone do general Braga Neto? Isso é surreal. Eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas Juca, é isso mesmo. E no tocante a todos os documentos, a todos os áudios, a todas as tratativas que envolveram a colaboração do Sorcídio, nós não tivemos acesso a tudo. Nós não tivemos acesso ao procedimento administrativo instaurado pela PGR, quando ela questiona exatamente a validade desse acordo feito pela Polícia Federal. Portanto, a defesa ela está sem forças. Ela não está. O Ministério Público tem tudo, conhece tudo, o Judiciário conhece tudo, mas a defesa não conhece tudo. Isso é lamentável, meu caro Capesa, lamentável. O senhor pediu, então, diante desta situação, alguma prorrogação de prazo para poder ter acesso a esse material, estudar e aí sim oferecer a sua defesa? A Procuradoria-Geral da República chegou a se manifestar sobre esse pedido, essa necessidade da defesa? Infelizmente, nesse caso, o Ministério Público pode tudo e a defesa pode nada. O Ministério Público ficou por mais de 80 dias para apresentar a sua denúncia. Nós pedimos o mesmo prazo, ou nós pedimos apenas o dobro, fossem 30 dias. Tudo foi negado. As defesas até agora não conseguiram nenhum pedido definido. Nenhum. O Ministério Público consegue tudo. A defesa não consegue nada. E não são pedidos razoáveis. É absolutamente razoável. São mais de 100 mil páginas. Eu vou repetir. São mais de 100 mil páginas.
O Ministério Público, quando oferece a denúncia, Capês, ele cita 6 procedimentos novos que as defesas não tiveram acesso. Nós pedimos, evidentemente, um maior prazo para poder examinar isso. Eu não entendo, eu não consigo entender. Eu não posso acreditar, Capês, que a pauta política é que vai determinar o prazo desse julgamento. E parece, eu não quero acreditar nisso, porque é o que a imprensa vem colocando. Eles querem julgar em 2025, porque 2026 tem o julgamento, tem as eleições. Mas desde quando o Supremo Tribunal Federal tem que se pautar pela agenda política, pela agenda eleitoral? Então, eu não quero crer que essa fofoca, vamos dizer assim, de notinhas em jornais, seja verídica. Doutor José Luiz, já estamos caminhando, sei que o senhor tem horário, eu agradeço bastante o seu tempo que o senhor está dispensando aqui ao linha de frente. Mais uma pergunta. Nós temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, presidente mais 10, 2 turmas. Esse julgamento vai ser feito por uma das turmas ou será feito pelo plenário, por todos os ministros? Olha, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu que o julgamento seja feito pelo pleno, pela corte. Por quê? Por todos os ministros. Quer pela questão da prorrogação do foro, quer tratar-se por um ex-presidente da República, e pela magnitude deste caso. Muitas pessoas falam que esse é um julgamento histórico, o maior julgamento da história do Supremo. Eu não quero nem entrar nessa questão, mas evidentemente que um julgamento dessa magnitude, com essa história recente, seria muito mais adequado que fosse julgado pelos 11 ministros. Eu confio em todos os ministros do Tribunal Federal. Evidentemente que, se for julgado pela primeira turma, estará em boas mãos, são ministros sérios, experientes e que têm absolutamente, e têm condições para ocupar o espaço que eles estão. Mas evidentemente que eu entendo que seria muito mais razoável que, num caso dessa magnitude, o pleno decida essa questão. O ministro Alexandre de Moraes já se manifestou dizendo que o julgamento será na primeira turma. Tem recursos aí para serem analisados, vamos aguardar o desfecho dessa questão levantada. Eu queria agradecer bastante, doutor José Luiz Oliveira. O senhor atuou na Lava Jato, né? Foi um advogado de destaque na Lava Jato. Onde estava sendo mais difícil enfrentar o Ministério Público? Foi na Lava Jato, onde tudo acabou anulado, ou está sendo agora esse enfrentamento com a Procuradoria-Geral da República? Uma última pergunta. Eu não fico nem só na questão do Ministério Público, eu fico numa questão que eu já estou na última instância. Então, eu estou no Supremo Tribunal Federal. Para quem eu vou recorrer? Para quem vou recorrer de uma justiça? Para quem eu vou recorrer de uma ilegalidade? Essa é uma questão, evidentemente, que me preocupa e que me tira o sono como advogado. Para as cortes internacionais, é para lá que eu vou ter que correr caso tenha uma ilegalidade manifesta. Eu acredito que atuar neste caso, nesse momento, com essa atmosfera, com esse clima, eu acredito que seja mais difícil nesse momento. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor doutor José Luiz Oliveira Lima, advogado-geral Braga Neto. Abraço, muito obrigado, queridíssimo Capês. Um abraço.